Seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Conexão Popular, o espaço aberto para debate de temas cotidianos aqui na TV Câmara Taubaté. E participando aqui conosco, como sempre, a jornalista Tânia Vinhas e o chefe da TV Câmara, Júlio Rocha. E o tema desse programa é o sistema de previdência do município de Taubaté. E para conversar conosco, ninguém melhor do que Luiz Antônio Gobo, que é presidente do IPMT, o Instituto de Previdência do município de Taubaté. Tudo bem, seu Luiz Antônio? Tudo bem. Agradeço a oportunidade, de poder conversar com vocês e esclarecer alguma coisa para aqueles que acompanham a TV Câmara. E seja bem-vindo aqui ao Obrigado. nosso estúdio. Para a gente começar, coincidentemente, o presidente da República entregou hoje no Congresso a proposta de reforma da Previdência. Isso é uma coisa que era muito esperada por muitas pessoas e também causa muitas dúvidas, né? E aqui, né, em Taubaté, o nosso funcionalismo público tem um Instituto de Previdência próprio. Fala um pouquinho para a gente, quais são as semelhanças e as diferenças do regime próprio para a Previdência Nacional? Então, o regime próprio, inclusive, essa semana havia uma preocupação muito grande dos governadores, que a gente acompanha pela imprensa, que não se comentava nada sobre o regime próprio de Previdência, só do regime geral. Inclusive, o item de maior importância era a idade, discutiu-se muito a idade, que vai ter uma época de transição, A mulher 62, o homem 65. E, previamente, não se falava nada do regime próprio. E, no entanto, são 2.116 municípios, que têm o regime próprio, e junto com 27 estados e o Distrito Federal. Mas parece que saiu hoje, o projeto de emenda constitucional. Eu passei um olhar assim superficial, cita muito, tem muitos itens ali que abordam o regime próprio, então foi contemplado e a gente realmente precisa de uma atenção especial também, além do regime geral. O ideal até seria uma regra única que fosse aplicado pelo governo federal para facilitar a administração do regime próprio. Como eu falei, são 2.116 municípios, quase metade, são 5.300, 400 municípios, Então, uma regra que atinge o regime próprio seria muito importante, porque o déficit atuarial de todos os regimes próprios está na quase 1 trilhão, 800 bilhões de reais, Então, é um assunto muito sério. E a gente deixando um pouco de lado essa questão da reforma, a forma de trabalhar, vamos dizer assim, dos institutos de previdência, tem muita diferença do próprio para o sistema geral? Não, a gente segue normas constitucionais também e as normas próprias das entidades que são filiadas, que a gente tem os servidores como segurados, da Unital, da Câmara, da Prefeitura. Muitas normas são semelhantes, são normas constitucionais. Outras normas são normas da própria entidade. Entendeu? Mas, no geral, no cômputo geral, no final do cálculo de aposentadoria, dos cálculos mais importantes, são normas constitucionais. No caso, se passar mesmo essa reforma da Previdência e alterar a do IPMT, quais seriam as mudanças mais drásticas? Eu acho que a mudança de alíquota. Tem alguma coisa que já deu para perceber que vai ter uma mudança de alíquota e a gente vai ter que acompanhar. Como ela funciona? Pelo que eu percebi. A alíquota que vai incidir sobre o salário do servidor. Você está falando em 14%. Inclusive o patronal. Se vai subir o servidor, vai subir o patronal isso que também. Eu queria saber. Se você joga de 11 para 14 e o patronal? Proporcionalmente seria 28. Então, 28. Só que aí eles já estão falando que no Brasil tem a carga tributária é alta, que realmente é alta. Tem a questão do orçamento público que compromete muito. A maioria das prefeituras do estado já estão com a folha de pagamento lá em cima. Isso daí vai dar... Inclusive, isso é um assunto muito, muito sério, porque tem muitas prefeituras que retiram dinheiro da educação e de saúde para poder cobrir rombo previdenciário. Mas a minha pergunta não seria essa. Eu queria saber do senhor se é mais do que provado que há realmente a necessidade de uma reforma na Previdência. Mas eu queria saber, o IPMT hoje, se não houvesse a reforma, qual é a situação dele? A situação do IPMT, infelizmente, ela é deficitária hoje. Ela é um déficit controlado, acompanhado, está muito bem administrado, mas é deficitária, como eu falei, assim como vários municípios, que estão na mesma situação.
Então, infelizmente... Isso significa que ele não é sustentável, né, a longo prazo? Não, ele está sendo, lógico. A gente lança a mão de alternativas, né? Leis, implementação de leis para poder ter um aporte financeiro, né? E uma boa gestão dos benefícios, uma seriedade na gestão, um conselho administrativo que realmente trabalha, os servidores são muito atenciosos, acompanham, são muito capacitados, né? Então, é uma situação deficitária, assim como vários municípios, não é só Taubaté. Vamos supor, a cidade de São Paulo lançou mão de 4 bilhões do ano passado para poder cobrir rombo da Previdência, a capital, a cidade de São Paulo. Essa situação deficitária que o senhor fala é o caso, por exemplo, a quantidade de dinheiro que o Instituto arrecada, ela é insuficiente para pagar as aposentadorias? Sim, acontece o seguinte, os regimes próprios eles se dividem em 3 grupos. O IPMT é o regime próprio considerado antigo, ele é de 1964. Então, naquela época, eles não tinham não tinha diretriz, não tinha regulamentação, era muito fraco. E também tinha poucas aposentadorias, né? Então, não sentia muito essa situação deficitária. São os regimes antigos. Na década de 90, depois da Constituição, houve um incentivo para os municípios montarem seus regimes, instituírem o regime próprio. Né? Uma coisa lógica para o governo federal, né? Deixa para o município, alivia o governo federal, o regime geral. Então, e já começou alguma regulamentação. E depois de 2000, especialmente depois de 98, teve a Lei 9717 de 98, que realmente regulou e controlou toda a administração do regime próprio. Esses regimes mais novos estão em melhores situações. Pouquíssimos deficitários, praticamente não existe. Da década de 90, estão piores que os mais novos, mas não tão que nem os antigos. Os antigos são os piores, entendeu? Infelizmente, o IPMT tem 55 anos, então pegou toda aquela fase sem regulamentação, então ele chegou nessa época despreparado, né? Com coisa antiga, problemas antigos que tinham que ser resolvidos, né? Então, a situação nossa é essa, mas... Graças a Deus estamos controlando, levando. Temos muito apoio do prefeito, do prefeito Ortiz, da secretária de Finanças, a senhora Odila, sempre com muita atenção, sempre a gente precisa conversar, expor nossos problemas e encontrar soluções, eles estão sempre à disposição com muito boa vontade. Isso ajuda muito a administração do IPMT. Mas pelo que o senhor falou, né, os mais antigos estão numa situação um pouco mais complicada, né, os intermediários... Isso em termos de Brasil, não estou falando só IPMT. Os intermediários estão numa situação são mediana, intermediários e os mais novos estão numa situação melhor. Isso aí demonstra que, por exemplo, a forma de se tratar a Previdência no Brasil, ela está errada. Ela foi negligente no início, entendeu? E a evolução das leis trabalhistas, a relação de emprego, ninguém acho que previa tanta tecnologia, tudo. Hoje tem poucos servidores, né? Está diminuindo o número de trabalhadores e servidores que contribuem também. Ao mesmo tempo, é uma equação difícil, ao mesmo tempo que todo mundo, a expectativa de vida aumentou, mas o número de contribuintes está diminuindo, infelizmente. Inclusive, teve um estudo que há 15 dias atrás, eu tomei conhecimento, que até 2027, se todos os empregadores usarem toda a tecnologia disponível, vai desaparecer 50% dos empregos formais. Então, isso é muito preocupante, né? Numa situação nossa que, infelizmente, previdenciária é deficitária, né? São menos contribuintes, né? E trazendo para uma realidade do IPMT, né, do funcionalismo público municipal, essa diminuição de contribuintes também é um problema agravado pelos comissionados, por exemplo, que comissionado não contribui para o IPMT. Não, como eu falei, a própria tecnologia ou a própria exigência que tem do administrador público também de oferecer serviços. Ele está muito sobrecarregado o administrador público. Então, ele lança a mão de terceirizações. Então, né? Mas a terceirização não preocupa o IPMT? Preocupa, mas tem que ser conversado, tem que ser estudado. A gente não quer, lógico, uma generalização da terceirização.
Pelo contrário, a gente quer a capacitação do servidor, né? Agora, tem certas situações que o município tem que terceirizar. Ele não consegue oferecer o serviço, porque o gestor ele é cobrado, né? Ele é cobrado, ele tem demanda judicial, cobrança, ele pode entrar numa situação de desobediência, né? Ao juízo, né? Ao juiz. Então, realmente, ele tem que oferecer o serviço, tem que terceirizar. Agora, aquelas funções que pode depender do servidor, e o servidor pode ser capacitado, a gente prefere que seja capacitado, lógico. Além do que, valoriza o servidor. Até porque pode se tornar até você terceiriza, parece até que o serviço é mais barato, só que depois você cria um rombo no instituto e tem que cobrir com o dinheiro do... Dinheiro da prefeitura. Não é? Que pela lei ela tem que suportar, inclusive tem que implementar, né, as leis complementares para poder suprir essa deficiência. Né? Porque se faltar dinheiro, tem que sair do cofre público, não é isso? Do cofre público, tirar dinheiro de saúde, educação, assistente social, entendeu? Então é uma equação difícil, não é muito fácil não. Vamos encerrar então esse primeiro bloco, né, do nosso Conexão Popular, hoje recebendo Luiz Antônio Gobo, que é presidente do Instituto Municipal de Previdência aqui de Taubaté, para a gente continuar com esse bate-papo. Não sai daí.